Sim, sim, tá tudo preparadinho para mais uma história espetacular para você aqui no nosso canal, o Paulinho Boa Pessoa Oficial. Mas espera um pouquinho. Muita gente me fala assim: ô Paulinho, e as histórias da meia-noite, os mistérios da meia-noite, as histórias sobrenaturais que você fazia aí no teu canal, e eu gostava tanto. Olha, agora já está preparado o nosso segundo canal, A Verdade de Cada Um. Ele está contando essas histórias. Então eu quis criar um segundo canal, até que ele ganhasse força para poder caminhar com as pernas próprias. E ele ganhou essa força. Então você que gosta de história sobrenatural narrada pelo Paulinho Boa Pessoa, os mistérios da meia-noite, é assim que nós estamos chamando agora, tá? Mistérios da meia-noite. Então agora você, se quiser ouvir aquela história, eu estou colocando só histórias inéditas lá, tá? Tem histórias, uma mais espetacular que a outra. Então você entra em A Verdade de Cada Um e viva comigo a história, o mistério da meia-noite no nosso outro canal. Eu vou até colocar o link do canal aqui abaixo do vídeo para que você não tenha dificuldade em entrar depois. Perfeito? A Verdade de Cada Um, Mistérios da Meia-Noite com o Paulinho Boa Pessoa, tá? Não é nesse canal. Nesse canal aqui a gente vai chamar de as histórias de amor, as histórias de vida, as histórias que você está habituado a ouvir. Agora, quando quiser ouvir uma história sobrenatural, aí você vai para o outro canal do Paulinho. Perfeito? Pedido, por favor, inscreva-se no canal. É muito importante. Esse pedido para mim, ele é fundamental. É a única forma que o YouTube tem para valorizar o nosso canal. E dê o seu joinha para que haja bastante participação, o chamado engajamento, que é importante para o canal. Perfeito? Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história magnífica de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Quanta gente, sabe, Paulinho? O meu nome é Maristela. Mas quanta gente fala comigo: ô Maristela, que saudade que eu tenho daquele tempo dos trens. Saudade que eu tenho daquelas viagens férreas, as viagens feitas no trem. Quando falam assim, as lágrimas chegam até os meus olhos, Paulinho. Chegam até os meus olhos, porque eu me lembro de João Neiva. Não. Presta atenção. João Neiva não é nenhum personagem dessa história, e ao mesmo tempo é. Mas João Neiva é o nome da cidade. É uma cidade do Espírito Santo, que dista mais ou menos uns 100 quilômetros de Vitória. E João Neiva tinha uma estação de trem, Paulinho, que era tão movimentado, porque aquela estação da cidade de João Neiva, onde eu vivia, onde eu morava, era a passagem de uma das maiores ferrovias desse país, de movimento de passageiro. Era uma coisa impressionante. Era uma ferrovia que ligava Vitória, capital do Espírito Santo, a Minas Gerais. Uma viagem que era uma maravilha, passando por tudo que é canto ali, até Rio de Janeiro. Era uma viagem e tanto. Quem fez essa viagem, não vai esquecer jamais, nunca. E eu, como eu era filha de ferroviários, eu morava lá em João Neiva, vivia lá em João Neiva. E é a partir daí, com essas lágrimas nos meus olhos, que eu quero contar para vocês como foi aquele ano de 1971. Eu quero contar para vocês essa história. Eu, Maristela, eu estava com 12 anos em 71. 12 anos.
Eu morava com os meus pais, meu pai ferroviário, mas eu morava em frente à estação ferroviária de João Neiva. Cidade gostosa, naquele tempo tinha um movimento devido à linha férrea. Nossa, um movimento bom. Hoje já não é mais assim. Eu estou falando daquele tempo, 71. Naquela época era exatamente assim. E ali, de onde eu estava, quer dizer, na casa que eu morava, eu escutava o barulho dos trens. Cada chegada, assim, os trens, o apito do guarda da estação, o apito do trem. Sabe, aquilo para nós era como se fosse o nosso despertador. Ah, o trem. Aumenta, aumenta, aumenta. Tchau. Ei! Eu tô viajando, Paulinho. Eu tô viajando aqui nos pensamentos. Os trens de passageiros, apitos. Pela manhã, à tarde, fim de tarde, à noite. Era muito comum essa cena pra mim, sabe? Na estação de João Neiva eu via gente chegando, gente fazendo baldeação, gente partindo, acenando das janelas, jogando beijos ao vento, gente bem vestida, com aquelas malas bonitas, e gente mal vestida, com aquelas trouxas, aqueles sacos de farinha, substituindo as malas e as trouxas. A vida parecia acontecer ali em João Neiva, naquela plataforma entre malas, lenços e despedidas. Eu, com 12 anos, uma menina magricela, filha do seu João, maquinista. Meu pai era ferroviário, maquinista. Eu, magricela, de trança, vestido estampado, assistia tudo da varanda da minha casa, com um caderno no colo e o coração cheio de sonhos. Eu fazia o dever de casa. As minhas lições caseiras, eu fazia da varanda olhando o movimento dos trens. A minha mãe, de vez em quando, a dona Maria, me dava aquela bronca. Presta atenção, menina. Do jeito que você tá aí, só olhando o movimento do pessoal do trem, você vai fazer tudo errado, hein? Cuidado, presta atenção, Maricela, no que você tá fazendo. E foi num desses fins de tarde que eu vi aquele menino, sabe? O vendedor de bala. A mãe dele, a mãe desse menino fazia bala de coco. Meu Deus do céu, a bala de coco que ele vendia. Eu nunca mais comi uma bala de coco daquela. Aquela bala de coco que você coloca na boca e a bala derrete. Ai, eu até enchi a boca d'água agora. Que bala de coco gostosa. E aí, junto com a bala de coco, ele juntava ali, para ter movimento assim e não perder venda, ele tinha chiclete, que ele, muito metido, chamava de chiclé. Eu chiclete, e ele, muito metido, bala aí, chiclé, bala aí, chiclé. Ele ficava gritando, bala aí, chiclé. O mocinho, ele usava uma calça, vamos chamar pantalona de tergal, boca de sino, que era a moda da época de 71. Os cabelos castanhos iam até o pescoço, lisos e meio embaraçados pelo vento das locomotivas. Alguns chamavam os meninos como ele de cabeludos, e às vezes com desprezo, outras vezes com inveja. Eu só fui saber que ele era Hugo, só fui descobrir o nome dele bem depois. Ele era o baleiro. Bala aí, chiclé! Bala aí, chiclé! Ele ficava na estação. Aí quando a pessoa aproximava, ele falava, tem bala de coco? Ah, bala de coco eu não gosto. Ah, mas peraí, tenho bala de menta também, tenho essa aqui que é diferente, e tenho chiclé. Hugo! Ele era diferente dos outros meninos da estação.
Havia algo nos olhos dele, eu não sei explicar. Era como se ele estivesse ali de corpo, mas a cabeça voasse para outro lugar, como que se o trem que passava fosse o mesmo que ele esperava há anos, mesmo sem ter passagem nem destino, porque ele não viajava nunca, ou viajava sempre no pensamento. Bala aí, chiclé! Bala aí, chiclé! Bala aí, chiclé! Ele aproveitava enquanto o trem estava parado. E você acredita? Você acredita que tinha gente maldosa que comprava a bala dentro do trem e ficava fazendo uma onda para pagar o Hugo? E aí o trem partia e ele ficava sem receber o dinheiro? Oh, meu Deus do céu! Tem gente para tudo nesse mundo. Mas na maioria das vezes, obviamente, ele se saía bem. A mãe dele era viúva, fazia bala de coco e ele vendia. Bala é chiclé! Eu achava engraçado ele falar chiclé, porque eu falava chiclete. Enquanto os outros garotos riam, jogavam pedra nos trilhos para ouvir o barulho do trem quebrando-as, ou ficava paquerando ali as meninas, o Hugo, ele parecia calado, sério, observador. Não era triste, não. Mas também não sorria à toa, sabe? Sabe aquele menino sério? O negócio dele era bala e chiclé. Ele queria vender enquanto o trem tivesse parado, porque depois que o trem ia embora... Bom, aí ele era obrigado a vender para os locais, né? E os locais já estavam acostumados a comprar bala e chiclé do Hugo. Todos os dias depois da escola, eu me sentava no mesmo banco de cimento, perto de um orelhão, com meu caderno e meu lápis mordido. Meu lápis era todo mordido, assim, a ponta do lápis, assim... A ponta, na verdade, era o grafite, eu falava aquela parte de cima, toda mordida. E eu ficava fingindo desenhar, mas eu estava sempre espiando. Quem? O Hugo, o cabeludo da bala e chiclé. Às vezes ele me notava, outras vezes passava direto. E quando nossos olhos se encontravam, algo dentro de mim se revirava como um passarinho preso no peito e que batesse asas desesperado. Certo dia o Hugo se aproximou. Eu nem consegui respirar direito. Ele segurava um embrulhinho de balas e disse: "Quer uma?" Eu achei que fosse para comprar, né? Eu tô sem dinheiro. Não! Eu tô te dando. Eram as balas de coco. Devia ter umas 3. Até porque ele não podia dar muito também, né? Era uma prova. E na verdade era mais do que para provar a bala. Talvez fosse outra prova. Ele sorriu de canto, como quem entendia minha timidez, e deixou aquele saquinho com 3 balas de coco em cima do meu caderno. Junto com a bala de coco veio uma de hortelã. Até hoje, quando eu vou chupar uma bala, especialmente uma bala assim de hortelã, bom, de coco nem se diz, eu me lembro daquele momento. E foi assim que tudo começou. Com o cabeludo da estação, bala e chiclé! Bala de hortelã, bala de coco. Sem perceber, começou o meu coração a bater fora do ritmo. As manhãs de sábado eram sempre minhas prediletas. A movimentação da estação começava cedo. Aumentava, eu acho que o número de trens. Os primeiros raios de sol aquecendo os trilhos e fazendo brilhar aquilo tudo que trazia os trens, passando ali pela minha cidade, João Lima. Havia o Hugo, outros vendedores, crianças correndo, homens jogando, conversa fora e o som do trem ecoando ao longe como uma promessa que ainda não chegou. Mas naquela manhã em especial, o meu coração já parecia saber que algo diferente estava por vir. Eu estava sentada no banco da estação esperando meu tio, que chegaria de trem. Chegaria no trem das 9. Eu estava vestindo também a minha calça pantalona
A minha era tergal azul marinho com barra. Bom, a boca de sino, vocês lembram, né? A boca de sino cobrindo as minhas sandálias. Meus cabelos castanhos, escovados na noite anterior, estavam presos numa fita de cetim. Uma vaidade que herdei da minha mãe. A minha mãe, a Dona Maria, era vaidosa. Ao meu lado, um grupo de rapazes. Havia sim aquele grupinho ali de rapazes. E eles estavam ali ao meu lado. E conversavam em Rio Alto. Todos cabeludos, como mandava também a época da... Na época era muito comum que as pessoas usassem a roupa assim, sabe? Todos cabeludos. Um deles usava uma camisa xadrez justa no corpo. Tudo era justo. A camisa ficava grudada, os botões ficavam esturricados, querendo sair para fora da casa. Eu ouvi um senhor que passava a resmungar com bom humor. Esses meninos de hoje, com essas calças aí, saem andando e varrendo a rua também, ó. Parece uma vassoura. Daí a pouco, nem preciso mais de dizer, né? Era o Hugo chegando. Eu vi um menino tirando um sarro porque ele estava vendendo. Bala, chiclé, aê, bocumoco. Deixa esse cabelo crescer, mocorango. Quadrado demais esse cara, completou o outro. Naquele tempo, quem não usava pantalão ou calça boca de sino e não deixasse o cabelo crescer era chamado de quadrado, mocorongo ou bocumoco. Tinha que ser psicodélico, eu nem sei o que é isso. Mas eu me lembro que tinha lá na estação uma moça que vendia pirulito psicodélico. Ele era todo assim, parecendo uma espiral, com um monte de cor. Pirulito psicodélico. Eu nunca entendi por quê. Se alguém souber nos comentários, me deixa aqui nos comentários o que era e por que era pirulito psicodélico. Por quê? Pirulito psicodélico era uma espiral feito com muito açúcar e colorida a espiral. Termos que hoje, quando eu falo, as pessoas dizem: eu nunca escutei falar isso, mãe. Hugo, ele vinha caminhando pela plataforma com o seu... Era uma cesta, onde ele levava as balas de coco e as demais balas. Cabelos castanhos, ondulados, compridos até o pescoço, soltos ao vento, vestiam uma camiseta branca com estampa e uma calça jeans desbotada, mas boca larga também. Quando passou por mim, nossos olhos se encontraram. Ele não sorriu, apenas olhou. E esse olhar disse tudo. Sem dizer uma palavra, parou por um instante, tirou do bolso um papel de bala e com dedos habilidosos ele deu um nozinho bem no meio do papelzinho. E depois, sem encarar diretamente, estendeu a mão e colocou o papel dobrado no banco ao meu lado e seguiu andando. Meu coração quase saiu pela boca, porque aquele simples nozinho naquela época, todo mundo sabia o que significava, até eu que era besta. Aquilo era um beijo. Ah, mãe, você tá brincando. Quando eu falo isso, as pessoas... Maristela, como é que significava um beijo? Era um papel de bala com um nozinho. Significava um beijo. Um beijo silencioso, doce, oferecido com pudor e coragem ao mesmo tempo. Beijo assim? Ah, não, mãe. Peguei o papel com cuidado, como se fosse um tesouro. Ele ainda tinha um cheirinho de hortelã. Guardei no bolso da minha calça e fiquei ali, meio sem reação, enquanto o Hugo se afastava. E quando ele ficou longe de mim, ele gritou, mais longe já: bala, chiclé! Naquele dia, o trem das 9 demorou. De vez em quando tinha isso, o trem atrasava. O trem das 9 chegou já às 9h40, caramba. Meu tio
Desceu com a sua mala surrada, reclamando da viagem, e seguimos juntos para casa, depois de eu ter dado a mão para ele. Mas eu mal ouvi o que ele dizia, porque a minha cabeça estava nas nuvens, ou melhor, na estação, no papel com nozinho, no beijo que ele me deu sem encostar em mim. Eu conto, as pessoas falam, mas não é possível. É possível sim. Tem que perguntar para quem viveu essa época, caramba. Pergunte. Depois daquele dia, o banco da estação virou meu altar. Era ali que eu me sentava todo sábado de manhã, mesmo quando ninguém da família ia viajar. Eu fingia esperar por alguém, mas no fundo eu esperava só por ele. O Hugo. Na terceira semana criei coragem. Vesti a minha melhor pantalona, uma blusa de babados brancas, passei um pouco de batom emprestado da minha irmã mais velha, prendi o cabelo com 2 tranças, que me davam um ar mais sério, quase mulher, 12 anos. Cheguei cedo. Esperei por mais de 1 hora até ver o Hugo surgir entre os tijolos vermelhos da estação, como se saísse de dentro do tempo. Ele vinha com o mesmo jeito dele, leve, balançando a cesta cheia de bala de coco na cesta e no outro saquinho as demais, e o chiclete. Eu comecei a parar de falar chiclete. Balançando o saco de balas no braço, e aquele olhar que não pedia permissão para entrar. Quando ele passou por mim, respirei fundo. Hugo! A minha voz saiu trêmula. Ele parou surpreso, mas não assustado. Virou-se devagar. É assim que você se chama, não é? Ele assentiu com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E você? Perguntou ele. Maristela, eu respondi. Nossa, nome bonito. Disse ele como se estivesse provando cada sílaba. Maristela. Por alguns segundos ficamos apenas nos olhando. E naquele silêncio eu senti que algo estava sendo construído ali. Algo frágil. Frágil? Sei não se era frágil. Era muito verdadeiro. Era muito puro. Você sempre vende bala aqui? Ó, a pergunta mais besta. Eu vi ele vendendo bala todo dia. Você sempre vende bala aqui? A pergunta que ele deu de ombros. Desde que eu me entendo por gente, eu vendo bala aqui. A estação é meu lugar. Meu lugar. Fiquei com aquela frase ecoando dentro de mim. A estação era o lugar dele. E agora começava a ser o meu lugar também. E você? Você vem esperar o trem todo sábado? Eu sorri. Nem sempre. Às vezes eu venho só para respirar. Meu pai é ferroviário. Entendi. Talvez não tenha entendido nada. Ou acho que ele entendeu tudo. Aí eu toquei num assunto. Aquele papel de bala, na verdade foi ele quem falou. Aquele papel de bala, disse ele e levantou a sobrancelha surpreso. Eu completei. Você me deu um beijo? O Hugo baixou os olhos e coçou a nuca. É isso que significa, não é? É. Então sim. Eu te dei um beijo. Quer dizer, eu te mandei um beijo. Eu te mandei um beijo. Ele respondeu olhando nos meus olhos. E depois ele riu tímido. Foi o único jeito que eu encontrei. Disse ele. Foi o único jeito que eu encontrei de te mandar um beijo. Eu achava que você nunca viesse falar comigo. Foi quando ele se sentou no banco junto comigo. Não pertinho. Mas ele não colocou a bala... Sabe a cesta de bala? Ele não colocou entre mim e ele colocou do outro lado, assim. Mas ele sentou ali. Quer dizer, não queria que nada atrapalhasse a nossa proximidade, embora não estivéssemos colados um no outro.
Mas ele falou sobre ele. Disse que morava num bairro vizinho, que a mãe dele fazia bala de coco junto com a avó. Ele tinha uma irmã mais nova chamada Heloísa, e o pai dele tinha morrido. A mãe era viúva. Pois é, a história dele era triste. Ele precisava vender as balas. Ele também estudava, mas primeiro tinha que vender as balas de coco. Às vezes eu penso que nasci aqui, disse ele. Se um dia esse trem parar de passar, eu acho que eu desapareço junto com ele. Fiquei quieta. Queria segurar aquele momento com as duas mãos. Eu queria também te mostrar uma coisa, disse ele, assim, abrindo algum lugarzinho assim na cesta de balas. O quê? Eu perguntei. Eu guardo coisas aqui desde que eu sou menino. Aí ele abriu um saquinho que estava no fundo da cestinha. Era um saco de cetim feito com delicadeza. Dentro havia desenhos infantis, pedacinhos de trem, assim, pedacinhos mesmo de trem quebrados, um vagãozinho, uma maquininha, uma pedrinha vermelha em formato de coração. E no fundo, enrolado num saquinho plástico, estava um bilhete amarelado e rasgado nas pontas. Esse bilhete era do meu pai. Meu pai que já morreu. E o que diz? Eu perguntei. Ele me olhou como se aquilo fosse uma chave. Estava escrito no bilhete. E ele leu: seja bom, mesmo quando o mundo for ruim com você, Hugo. Seu pai, Benedito. Nossa, que bonito. Ele me deu isso antes dele entrar num ônibus, e ele nunca mais voltou. Sofreu um acidente e morreu. Hugo voltou a guardar o bilhete com todo cuidado. Naquele momento eu percebi que ele era muito mais do que um menino que vendia balas na estação. Ele era feito de saudade, de coragem e de silêncio. E agora também tinha um pedaço de mim. Sim, porque ele havia me conquistado. Já tinha conquistado antes, mas naquele dia acabou de completar. Na saída ele falou: até sábado que vem, Maristela. Você trouxe cor pro meu lugar, porque meu lugar é aqui, na estação. Naqueles dias em que a estação parecia viver mais do que a própria cidade, eu me pegava olhando para o Hugo com os olhos cada vez mais demorados. Ficava observando ele de longe, lá da minha varanda. Era como se o tempo parasse cada vez que ele se aproximava, com aquele sorriso meio tímido e a calça pantalona balançando nas pernas finas. O sol batia em seu cabelo comprido, repartido de lado, e o brilho do olhar dele fazia a gente esquecer até o apito do trem. Até que numa tarde abafada de sábado, eu senti pela primeira vez que algo estava mudando entre nós. Eu estava sentado no banco da plataforma, esperando a minha mãe sair da venda do seu Ademar. Meu pai estava viajando. Meu pai era maquinista. Meu pai estava tocando algum trem pela aí. E o Hugo chegou oferecendo balas. Mas não qualquer bala. Ele estendeu a mão com um sorriso e falou: toma, Maristela, essa aqui é especial. Era uma bala de hortelã, daquelas embrulhadas num papel verde claro. Meu coração disparou. E saiu. E eu fiquei ali, segurando aquela bala como se fosse ouro. Os outros meninos da estação, todos cabeludos, calça pantalona, uns até com palito no canto da boca fingindo que fumavam, zoavam. Um garoto novo que chegou de outra cidade, com cabelo curtinho, o jeans reto, foi logo apelidado de Boco Moco. Esse é Boco Moco, mocorongo demais.
Hugo não era assim. Ele era diferente. Ele era popular porque era o vendedor de balas, falante, e mesmo vendendo bala para ajudar em casa, tinha mais estilo e presença do que muitos filhinhos de papai da cidade. Numa tarde qualquer, sentei perto dele no degrau da estação e perguntei: "Você acredita que a gente pode ir além da estação?" Ele olhou para frente, para os trilhos que sumiam no horizonte e respondeu: "Maristela, eu acredito que tenha um mundo inteiro esperando depois da curva da estrada de ferro. Mas sabe, Maristela, às vezes o mundo é só onde o coração da gente está. E o meu coração, ultimamente, só fica por aqui mesmo. Foi a primeira vez que eu senti que talvez eu fosse o mundo dele. E naquela estação de 1971, com cheiro de fumaça no ar, o barulho dos trilhos, os cabeludos dançando ao som dos Beatles num rádio que estava ligado, eu percebi que meu coração estava cada vez mais preso àquele menino que vendia balas e distribuía beijos escondidos em papéis de bala. A paixão estava crescendo, forte, bonita, com gosto de hortelã e promessa que só os jovens sabem fazer. Naquele sábado à noite, o Hugo me esperava em frente à minha casa, encostado na bicicleta dele, uma Monarch vermelha que ele tanto adorava. Vestia a sua calça jeans boca de sino, camisa gola larga, estampada, os cabelos castanhos e lisos até os ombros. Ele tinha aquele jeitinho que fazia meu coração bater diferente. Parecia que ele tinha saído até de um filme. "Vamos?" perguntou enquanto me pegava pela mão. Fomos caminhando até a casa do Roberto, um amigo nosso, onde ia acontecer aquele famoso bailinho de garagem. A gente chamava assim porque era tudo improvisado. A garagem era enfeitada com luzes coloridas, cortinas de crepom, e no canto da parede ficava uma mesinha com a Sonata, que tocava discos de vinil, LPs, compactos, que rodavam sem parar. Roberto Carlos não podia faltar. No começo, no meio, no fim. Golden Boys, Diana, Os Incríveis, Elvis, The Fevers, Paul Anka, Márcio Greik. Nossa, essa música do Márcio Greik é tão linda. E essa aí que tá tocando é Renata e seus Blue Caps. Logo que entramos, estava tocando detalhes do Roberto Carlos. Aquela música parecia que tinha sido feita para nós. De mãos dadas fomos dançar. Eram músicas lentas. Os casais dançavam bem juntinhos. E foi assim, abraçados, quase sem sair do lugar, que nossos corações começaram a se alinhar. Meu rosto encostava no ombro dele e eu sentia o perfume do sabonete Eucalol. Vocês lembram desse sabonete? Eucalol, misturado com um toque de colônia Baruel. Era simples, mas era inesquecível. Naquele bailinho, o Hugo segurou minha mão com firmeza e com um olhar tímido perguntou: "Eu posso te namorar, Maristela?" O quê? Eu já tinha escutado. Eu não era surda. Eu queria que ele repetisse, até porque eu não estava acreditando. Foi difícil para ele falar de novo. Ele engoliu seco. Eu perguntei se eu posso te namorar. Meu coração disparou. Eu só conseguia sentir com a cabeça e sorrir. E ele me deu um beijo. Aquele beijo quente, apaixonado. Foi o nosso primeiro beijo, que dizia tudo sem precisar de palavra alguma. Tinha gosto de hortelã, da bala. Ele tinha enfiado umas duas na boca.
e uma na minha. Gosto de hortelã. O primeiro beijo. O beijo mais puro, com gosto de hortelã. A partir daquele dia nos tornamos inseparáveis. Ele passava em casa todo final de tarde com a sua bicicleta e me levava para ver o pôr do sol perto da linha do trem. E às vezes me esperava na saída da escola com um bilhetinho dobrado e uma flor tirada do jardim da praça. Era doce, respeitoso, sonhador, mas havia um medo crescendo em silêncio. Haviam comentários de que talvez a estação fosse perder parte do movimento. Talvez ficasse só o trem cargueiro. Passageiro ia parar. Mas não é possível. Escutei falar. E aí não vai ter como mais eu vender as balas. Por que não? Eu, inocente, perguntei, por que não? Vende pro trem cargueiro. Boba. Vou vender pra vaca? Vou vender pra quem? Pros objetos do trem cargueiro? Eu tenho que vender pra gente. E com isso, o Hugo, que vivia ali vendendo as balas aos passageiros, corria o risco de perder seu emprego. E talvez até o seu destino mudaria, porque era com aquela grana que a família dele vivia, acredite se quiser. E se o trem parar? Perguntei uma tarde enquanto estávamos sentados na plataforma observando o sol bater nos trilhos. Até porque eu busquei confirmação com meu pai. Ele era ferroviário. Estão falando mesmo, filho. Vai ficar agora só para cargueiro. Aí eu falei para ele: Hugo, eu tô achando que o trem vai parar mesmo com o passageiro. E como vai ser? Ele respondeu: a gente dá um jeito. Eu não vou deixar de te ver nem de te amar por isso. Fiquei em silêncio. O barulho distante da buzina do trem anunciava mais uma chegada. Mas no fundo algo em mim já sentia que muitas partidas viriam pela frente. E foi numa manhã de domingo que o Hugo chegou mais cedo do que de costume. Trazia no rosto um sorriso diferente. Você não vai acreditar, Maristela. O quê? O dinheiro não tá dando mais. A minha mãe, eu e a minha irmã e a minha avó, nós estamos mudando para o Rio de Janeiro. Eu vou embarcar com eles agora no trem do meio-dia. Só que antes o quê? Antes eu quero ir com você até a estação da frente. Que meu sonho é fazer uma viagem de trem com você. Tá 40 minutos daqui. Agora são 8h30. Sai às 9. 9h40 a gente chega. E 9h40 a gente volta. Quando for umas 10h30 nós estamos aqui de volta. Meu trem só sai meio-dia. Fomos andando até a estação com o coração apertado. Era como que se tudo naquele dia tivesse sido desenhado por Deus. O céu azul sem nuvens, o vento soprando manso, os sinos da igreja ao longe tocando lentamente, anunciando
9h. O trem partiu às 9h15. O Hugo já conhecia todos os funcionários, mais do que eu. Cumprimentou o bilheteiro, o maquinista e até o homem do apito. Ele dava bala para todo mundo, ele sabia conquistar. Entramos juntos e ele fez questão de pegar um banco ao lado da janela. Presta atenção, ele falou, me entregando uma balinha de hortelã. O mundo que passa aqui parece um filme mudo, mas se você olhar bem, esse mundo fala com a gente. O trem começou a andar, fazendo aquele barulhinho metálico gostoso que embalava os pensamentos. Clac, 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 clac. A paisagem corria lá fora como uma fita de memória sendo rebobinada. Passava um filme mesmo. Eu nunca tinha reparado tanto em cada detalhe como aquele dia. Passamos por vastos campos verdes, onde bois e vacas pastavam em paz, sem pressa de nada. Vimos lavouras de milho, cana-de-açúcar, com fileiras tão retas que pareciam desenhados à régua. Crianças que brincavam perto da cerca de arame, acenando para o trem que passava. Mais adiante havia um riacho que cortava o campo e Hugo apontou. Ali, quando eu era pequeno, eu nadava escondido. Eu vinha com os meus amigos até ali nadar. Em certo ponto, o trem passou por uma mata fechada e por um instante tudo ficou mais escuro dentro do vagão. Mas logo veio o clarão da saída e fomos recebidos por um campo de girassóis. A luz do sol refletia nas flores e eu nunca tinha visto nada tão bonito na minha vida. Tá vendo aquela árvore torta? Quando eu era pequeno, eu achava que algum gigante tinha se sentado nela. Ele queria fazer graça para mim. Os trens levavam histórias de uma cidade para outra. E eu estava me apaixonando mais e mais por aquele menino dos olhos sonhadores. Sentados ali lado a lado, ele segurou a minha mão com carinho. Essa aqui é a minha casa, disse ele, olhando a paisagem como se estivesse me apresentando um pedaço do seu coração. Naquela cidade vizinha, 40 minutos. Descemos, foi o tempo da gente tomar um guaraná. Garrafa de vidro, comer uma coxinha. Voltamos no mesmo trem. Quer dizer, voltamos num trem que ia para a nossa cidade agora, mas foi assim, praticamente a mesma coisa do tempo. Foi na volta que ele encostou a cabeça no meu ombro e ficamos em silêncio. Era aquele silêncio bom que só quem ama conhece. O silêncio de quem não precisa dizer nada, porque tudo já está sendo dito com a presença. Aquela viagem durou... 2 horas. 2 horas. Com a parada, com tudo. Tal qual ele previa, 10h45 já estávamos na estação. Hugo começou como vendedor de balas na estação, isso é verdade. Mas seu destino era muito maior do que aquele começo simples. Ele teve fascínio pelas locomotivas, os maquinistas o tratavam com carinho. Um deles, o senhor Silvério, amigo do meu pai, acabou dando dicas para ele do que ele deveria fazer na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi embora. A gente prometeu que iria sempre se falar. Quando ele saiu, para você nunca se esquecer de mim, Maristela, mesmo quando eu estiver nos trilhos longe, disse ele colocando delicadamente no meu pescoço uma correntinha. Era bijuteria. Obviamente não podia ser ouro, mas uma bijuteria dada com carinho, que tinha um crucifixo pendurado. O céu estava limpo, cravejado de estrelas, naquela noite que ele foi embora.
ele disse que um dia voltaria para se casar comigo. Mas a verdade foi que ele nunca mais voltou. E eu tinha certeza absoluta que alguma coisa tinha acontecido com ele. Porque apesar dele ter 14 para 15 anos, quando foi embora para o Rio de Janeiro, ele era um menino de palavra. Não aconteceu nada, Maristela. Ele foi para o Rio de Janeiro, lá conheceu gente diferente. Eu também conheci gente diferente. Acabei me casando com Fernando. Aliás, me casei cedo até, 19 anos, lá mesmo, na cidade, na estação. Tirei foto do meu casamento na estação. Seu Silvério, que era amigo do meu pai e amigo do menino, foi ele quem me contou que no Rio de Janeiro, Hugo, vendendo bala de coco, foi atravessar uma das avenidas e acabou sendo atropelado por um ônibus. Eu fiquei sabendo disso no dia do meu casamento e na hora da festa, porque o seu Silvério era um dos convidados e me deu os detalhes. E isso aconteceu logo após a saída dele da nossa cidade. Fiquei muito triste, fiquei muito chocada, mas ao mesmo tempo eu entendi a personalidade daquele menino. Ele teria voltado conforme prometera, se isso não tivesse acontecido. Teria voltado para que a gente ficasse junto. Não era verdade da minha mãe, do meu pai e de tantas amigas que eu fiz lá na nossa cidade, de que ele tinha arrumado outra no Rio de Janeiro. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido com ele. Por isso, na minha vida, por mais que o tempo passe, eu nunca mais vou esquecer uma viagem de 45 minutos da nossa cidade até a estação da frente. Da estação da frente de volta até a nossa cidade. Ele fez questão de fazer a nossa única viagem antes de partir para o Rio de Janeiro. Foi de trem. Hoje eu moro em Vitória. Sim. Já tenho 66 anos de idade. Muito tempo de casamento, porque me casei com 19. 4 filhos. 9 netos. Até bisnetinha eu ganhei. Mas posso dizer uma coisa, e o meu marido sabe disso. Meu marido sabe disso. Porque eu nunca escondi dele. O maior amor da minha vida, a maior paixão da minha vida, foi o Hugo. Foi o menino. Bala e chiclete, olha, bala e chiclete, bala e chiclete, bala e chiclete, bala e chiclete. Eu nunca mais falei chiclete. Eu chego na padaria, no bar, onde eu estiver, mas eu faço questão de pedir um chiclete, por favor.
As pessoas me olham assim. E aí eu metida digo, como ele me dizia, é a maneira correta de falar. Bala é chiclé! Não fosse a necessidade dele ter se mudado, não fosse a ameaça de que os trens de passageiro iriam parar, mas não tinham parado ainda, e ainda foram alguns anos à frente. Necessidade da mãe, da avó, dos adultos, de irem para um centro maior. Não fosse tudo isso, talvez, eu digo isso para o meu marido, talvez nós estivéssemos juntos até hoje, Hugo. Porque você é um amor que veio para morar para sempre no meu coração. E só tem uma coisa que explica o nosso sentimento. Só uma coisa. O nosso amor. Só uma coisa. O espiritual. O reencontro de almas. A teoria kardecista, espírita, de que as pessoas reencarnam, reencontram. Até o meu marido às vezes concorda comigo. Nem sempre, mas às vezes concorda. O mais impressionante de tudo eu vou dizer agora. E tem gente que fala assim, não acredito, Maristela. Eu guardei o primeiro beijo que ele não me deu, mas ele me mandou um papelzinho de bala com um nó. Até hoje eu guardo comigo. Que história, Maristela. Tocante demais. Eu quero, a partir de agora, os comentários de todos vocês. Fala, meu. Bom dia. Bom dia. Ô, Paulinho, tô emocionada com essa carta. Que linda. Que linda a história guardada no coração, né? Paulinho, quem de nós não tem uma história guardada no coração, né? Verdade. Ai, Paulinho, eu tô emocionada de verdade mesmo, viu? Toda a felicidade do mundo pra essa moça. Que hoje uma mulher, né? É a Sueli, Paulinho. Eu sei que é a Sueli. Você é meu amor, Sueli. Bom dia, Paulinho, aqui é a Sueli do Jabaquara. Quantas pessoas não teve a oportunidade de viver um amor tão intenso, tão puro como o deles, né? É o destino, né? Infelizmente, com certeza, se ele tivesse ficado vivo, ele iria buscar ela, né? Mas, graças a Deus, que Deus também preparou uma outra família para ela de Deus, né? Que hoje ela já é até bisa. Então, tem que agradecer, né? E essa história dela vai carregar para a vida inteira pelo fato da pureza desse amor gigante. Bom dia. Bom dia, Paulinho, tudo bem, querido? Aqui é a Fabi Souza de Vila Natal. Eita, Paulinho, que coisa mais gostosa a gente ouvir cartas de amor.
e amor de verdade, né, Paulinho? Ai, eu acho tão triste hoje, parece que as pessoas, até o amor das pessoas são diferentes, referente a casamento, não são duradouros, não tem cumplicidade a maioria. Gente, é muito lindo de ouvir essas cartas aí, de muitos anos atrás, e saber que até o amor que senti era diferente, né? Um cheiro, Fabi Souza de Vila Natal, excelente semana, meu querido. Oi, Paulinho, bom dia. História bonita e ao mesmo tempo triste, né? Acredito sim, né, que ela sente, né, a presença dele e que ele está sempre com ela. Que história linda. E fiquei triste por ela. Nossa, muito triste. Mas Deus sabe o que faz, né? Um beijo. Beijo para você, Paulinho. E um beijo para ela, no fundo do meu coração.